Cidadão Silvestre, grande Cidadão Silvestre, que ajuda muito aí os canais mais progressistas do YouTube, aí quando eles têm algum problema na justiça, é o Cidadão Silvestre que salva todo mundo. Manda ele aí. Salve Guga, salve Eugênio, salve Thiago, boa tarde para todos vocês. E bom, eu quero tratar um pouquinho sobre a questão da perseguição pessoal, aquele conceito americano da personal persecution, em que, por exemplo, 10 pessoas cometem um ilícito ou acredita-se que 10 pessoas cometam um ilícito e você só persegue uma delas ou duas. Isso é uma perseguição pessoal. Isso é uma forma de você conduzir as políticas públicas de persecução penal, de ordenamento jurídico, para interesses que não a descoberta de quem foi que cometeu ilícitos e etc. E aí eu somo nesse pavê de problemas a situação de que a mídia colabora com isso. Porque também não existe uma contratação de profissionais sérios para orientarem as matérias. Porque às vezes falar, ah, não, tal pessoa foi condenada. Não, ela não foi condenada, ela está sendo investigada. Ou, olha, ela teve uma sentença de primeiro grau, mas ela está recorrendo. Então, as matérias, as coisas são colocadas de uma forma que alimenta esse punitivismo barato. É aquele linchamento em praça pública, é a esculhambação, é você pegar em uma pessoa e identificar nela o inimigo da nação. Então, assim, tudo isso é péssimo, inclusive para a nossa Constituição, que tem preceitos de garantias. Nós não somos uma sociedade, após 1988, com a Constituição da República Federativa do Brasil, não somos mais um país punitivista. Nós temos garantias, nós damos garantias básicas para todo cidadão. Para que se eu, você, sua família, alguém for processado, tenha as garantias, os direitos que todo mundo deveria ter. Então acaba que a gente entra naquele debate, a Lava Jato se tornou um produto midiático ou a mídia pegou aquilo e começou a incentivar o desenvolvimento de uma narrativa? Eu acho que, inclusive, existem filmes brasileiros, né, Tropa de Elite 2, por exemplo, que retrata essa questão de como é conduzida a narrativa, como essa mídia dizendo, ah, tem que matar, tem que prender. Se você estabelece uma pena capital de morte e mata todo mundo, você virou a rainha de copas. Você virou aquele corta a cabeça dele. Então, eu acho que é importante a gente pensar sobre qual é a função social que tem não só a polícia, o Ministério Público e como funciona isso. A sociedade ela não tem ainda uma real noção do que são essas garantias. E a gente tem que trazer isso. E aí vem a minha pergunta e o meu questionamento para vocês, para a gente refletir sobre isso. Que é justamente, qual é o papel dos procuradores em esclarecer a população? Qual é o papel da mídia em desenvolver uma narrativa democrática e não punitivista de perseguição? Porque agora nós temos provas, e não são convicções, são provas de que a perseguição foi só sobre um grupo. Outros grupos não houve essa perseguição. Então, assim, quando a gente fala de perseguição, dessa persecução penal, diretamente a gente devia ligar com o interesse público. Se é o interesse da nação, o interesse de todos saber quem cometeu o crime, todos têm que ser investigados e a lei tem que ser aplicada, o processo penal ele tem que ser aplicado dando direitos e, obviamente, obrigações para todos aqueles que estão envolvidos, né? Então, assim, o que vocês acham que faltou nesse sentido? E outra, como é que vocês veem o papel da mídia ligado a essa questão de corroborar com esse discurso punitivista? Muito obrigado, galera. Thiago, você que é da mídia, vai, começa contigo. Eu só estou de passagem, Guga. 30 minutos por dia só. A questão aí é muito, muito multifacetada, né? Eu acho que nós temos um problema educacional no Brasil. Os direitos não são conhecidos pela população, infelizmente. Temos, além do problema educacional, nós temos um problema que é um problema de venda, que é um problema de audiência, onde, infelizmente, a parcela da população
menos esclarecida, vai buscar aquilo que mais a satisfaz instintivamente, é o ódio, é a violência, é o sensacionalismo. Eu vou verificando, não no dia a dia da CNN, eu nem me sentiria confortável para falar, mas, por exemplo, no IDDD, no Instituto de Defesa do Direito de Defesa, eu já participei de projetos sobre esclarecimentos para a mídia sobre esse juridiquês que nós falamos, né, que comumente se chama de juridiquês. Eu acho que é um trabalho progressivo, acho que é um trabalho que vai sendo feito ao longo do tempo. Agora, a justiça criminal, e nós estamos falando aqui de justiça criminal, ela sempre foi o alvo das piores paixões. E as piores paixões têm um sinônimo, que se chama ódio. Eu nunca vi, o ministro Aragão pode até me esclarecer, na vasta experiência e conhecimento dele, ele já teve acesso a isso, de uma grande manifestação, seja midiática, seja popular, seja de rua, de pessoas que foram pedir a absolvição de alguém. Eu nunca vi isso. Por que eu nunca vi isso? Porque, infelizmente, dentro do nosso povo manipulável, sempre se pensou que justiça é condenação. É por isso que nós temos dificuldade para falar sobre a suspeição de um juiz evidentemente suspeito. Porque se você considera que justiça é condenação, todas as regras de julgamento se tornam um empecilho. O chefe da Escola de Estudos dos Magistrados Franceses, Antoine Garrapon, ele tem um livro maravilhoso, que é o Ensaio sobre o Ritual Judiciário. Ele chega a uma conclusão maravilhosa. Nos países de língua latina, nós na América Latina, Itália, Espanha, Portugal, etc., o processo penal e todas as instituições do processo penal são vistas como um empecilho para a condenação. Ou seja, o processo penal e as suas regras atrapalham a condenação. Logo, aqui é visto o processo penal como algo que atrapalha a justiça. Enquanto nos países de língua germânica e derivadas, o processo penal, existe essa consciência, o processo penal é o trilho, é o único caminho a seguir para que não se cometa o erro judiciário. Nesses países, há uma grande cultura de análise do erro judiciário para que ele se evite. Agora, quais são os casos de erro judiciário que nós conhecemos no Brasil? Uma meia dúzia. Esse é o grande problema. É um problema de conscientização. O processo penal, o juiz imparcial, os princípios, eles são vistos no Brasil como um empecilho à justiça, não uma garantia para o povo de que a justiça não errará. Gente, será que nós temos a melhor justiça do mundo? Nossa educação é uma porcaria. A nossa saúde é uma porcaria. Eu estou falando sobre serviços públicos.